Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 18 de Lucas. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: o nosso compromisso com a oração é muito grande. E nem sempre nos lembramos de orar, nem sempre nos lembramos de estabelecer esse compromisso em nossos caminhos. E com isso, às vezes, deixamos algumas ervas daninhas crescer ao longo da nossa caminhada. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E a gente vai vendo que todos os ensinamentos de Jesus têm um ponto para nós começarmos a pensar. Por que ele dá o exemplo do juiz que não tinha fé, não respeitava a Deus e nem aos homens? E ali a viúva ia pedir para ele fazer justiça contra seu adversário, mas essa peleja que ela tinha contra esse adversário era justa a favor dela? Vejamos. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, num dado momento, ele começa a perceber que ele deveria, sim, procurar aquela mulher e ver como que ele poderia fazer justiça a ela para que ela não importunasse a ele mais. Então, ele teria que ter o compromisso de ajudar aquela pessoa a fazer a sua função, que a função do juiz é julgar os casos que lhes são apresentados. Mas ele queria fazer isso para que ela não o importunasse. De todas as formas, vai ter sempre aquele que, por algum motivo, vai fazer o bem, até pela insistência de quem o procura, de quem o busca para que ele faça. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Precisamos entender que, mesmo naquele momento que aquele juiz injusto ia para fazer o julgamento daquela senhora por estar sendo importunado demais, também Deus nos atenderá nos momentos difíceis, por mais que não tenhamos tanto merecimento, mas tenhamos fé de recorrer a Deus constantemente pedindo ajuda. Todos nós, em certos momentos da nossa vida, pedimos ajuda ao Senhor e receberemos essa ajuda de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa postura, das nossas ações. E aqui, Jesus disse que a justiça será feita tanto mais rápido quanto possível, principalmente quando o Filho do Homem estiver na face da terra. Para aqueles homens que ali estavam, era aquele momento ímpar de Jesus estar com eles, mostrando o caminho do céu, mostrando o caminho do amor, do perdão e da fraternidade. E Jesus pergunta: o Filho do Homem achará fé na terra? Achará alguém com fé suficiente para ser transformado? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esse é o grande perigo quando nós começamos a crer que nós somos melhores, que nós somos aqueles tais, e desprezamos os outros e queremos tudo para nós. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então estava ali um fariseu, colocando-se no patamar superior, achando-se melhor, achando-se que poderia fazer o julgamento que coubesse, e até mesmo exigindo de Deus algo para si, esquecido de que Deus vê todos os nossos atos, toda a nossa consciência. Estando nós diante de Deus, é como se nós estivéssemos nus, porque Ele mede todas as nossas ações, boas e ruins, na sua justa balança, nos coloca para o julgamento justo, para arcarmos com as responsabilidades compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
Então, para se fazer justo, para mostrar a Deus suas qualidades, ele dizia que jejuava 2 vezes na semana e dava o dízimo de tudo que possuía. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: não ficou próximo ao altar, ficou lá no fundo, fazendo as suas pregações, procurando então fazer o seu dentro do seu pouco entendimento, crer em Deus, mas de uma forma simples e respeitosa. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano reconhecia ser um pecador, reconhecia ser um ser imperfeito que pedia ajuda a Deus naquele momento. Usava essa frase simples: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Já o publicano exaltava-se, dava graças a Deus por não ser como os outros homens que roubavam, que adulteravam, que eram injustos. E também não era como aquele publicano que pecava. Mas o publicano reconhecia-se inferior e reconhecia-se necessitado da misericórdia de Deus. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É necessário que tenhamos o cuidado de não procurar exaltar nosso ego, nem nos exaltar perante os tribunais sagrados, porque tanto perante os tribunais sagrados quanto os tribunais humanos, aquele que muito se exalta esquece de olhar para si mesmo, esquece de tomar as medidas cabíveis para se proteger da sua própria ignorância e acaba caindo nos labirintos das suas inferioridades. É necessário começarmos a trabalhar o nosso íntimo, a trabalhar nossos corações para sermos melhores, para sermos aqueles que servem, para sermos aqueles que constroem o mundo de amanhã. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreenderam-nas. E até hoje a gente vê, às vezes, as pessoas se sentindo incomodadas com as crianças na casa espírita, nos templos religiosos, seja ele qual for. E ali, então, os discípulos procuravam repreender as crianças que tinham sido levadas até ele. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Essas pessoas, quando vão treinando a julgarem-se a si mesmas com um pouco mais de rigor em seus corações, vão começar a perceber a importância de fazermos-nos melhores, a importância de fazermos aqueles que cumprem a justiça de Deus. E aí Jesus traz para nós a seguinte reflexão: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Porque a criança, quando você fala para ela do reino de Deus, educa a criança mostrando a bondade divina, a luz do amor divino, elas começam a interiorizar valores em seus íntimos, valores em seus sentimentos, valores que as façam realmente melhores. Se nós negligenciarmos essa oportunidade, perderemos a grande bênção de educar essas crianças com a luz do Evangelho. Porque mais para frente, seus corações atormentados pelos vícios, pelas dores do mundo, já serão mais endurecidos, mais racionais, e não deixarão essa emoção da pureza envolvê-los. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Esse príncipe já vem com aquela malícia judaica de elogiar e depois faz uma pergunta capciosa. E Jesus, muito bem preparado para essas malícias que eles possuíam, então ele diz que: por que me chama de bom?
Bom só existe um, e unicamente Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e a tua mãe. Esses são os mandamentos que todos deveriam guardar no coração. Esses são os mandamentos que todos deveriam procurar colocar em suas almas. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E esse príncipe, então, para se fazer engrandecido perante os homens, ele mostra que ele praticava aquilo naturalmente. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Já que ele praticava todos esses ensinamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Já que você faz tudo isso tão bem, então falta-te uma só coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí essa coisa era uma pedrinha bem grande no seu sapato. Aquela pedrinha que fica lá escondida, você tenta tirar e ela tenta tirar e tenta tirar, e ela não sai. Toda vez que você coloca o sapato, ela está lá te ferindo o sapato. Todos nós temos aquele detalhe que nós não perdemos, temos aquele detalhe que nós deixamos para depois, temos aquele detalhe que a gente acaba tropeçando pelos labirintos do caminho e não os vendo, não os colocando em nosso coração. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Será que se ele não fosse muito rico, ele daria os bens aos pobres? Será que se ele não fosse muito rico, ele gostaria de compartilhar aquilo naturalmente? E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviam, isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Deixai bem claro, meus irmãos. Jesus disse que para entrar no reino dos céus você tem que estar despido de todas as paixões humanas, de todas as paixões materiais. Se você ainda, reino de Deus, o reino dos espíritos puros, dos espíritos que já conquistaram tudo aquilo que era possível conquistar aqui na Terra. Então, se você ainda tiver riqueza material, isso será muito difícil para você. Então, procure ter as riquezas e os tesouros dos céus. E quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A salvação, para nós, impossível muitas das vezes, olharmos segundo o nosso julgamento humano, segundo o julgamento de Deus, toma outra conotação, toma outra destinação, segue outros caminhos que nos trazem para a perfeição. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e, na idade vindoura, a vida eterna. E esses apóstolos, esses discípulos, souberam quanto eles receberam aqui na terra: escárnio, apedrejamento, chibatadas, perseguições cruéis, porque eles abandonaram tudo para cuidar dos necessitados, cuidar dos pobres. Como vemos, a ideia de cuidar dos necessitados e dos pobres, há muito tempo, paradoxalmente, atrai alguns para achar que lindo você faz pelos pobres, e criam outros uma animosidade infindável
Por isso, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas possibilidades. Quando Jesus coloca para nós que é difícil, mas que Deus supre aquela parte que nos é complicado praticar, Ele também está nos mostrando que nós devemos procurar seguir com fé, amor e determinação. Aí, durante o tempo que tivemos aqui na Terra, na busca de praticarmos da melhor forma possível o Evangelho de Jesus. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. De novo, a Jesus mostrando que tinha presciência dos fatos. Ele tinha visão dos fatos vindouros, do que ia acontecer, e relatava para os seus seguidores. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E logicamente que os apóstolos não quiseram entender o que ele estava falando, ficaram na dúvida, porque ninguém queria aceitar que o mestre fosse padecer tantos maus tratos. Tanta ignomínia, tanta insensatez, como naqueles momentos que ele estava vivenciando ali. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Então eles ficavam meio embotados, a mente meio obnubilada, para que eles não conseguissem entender bem o que Jesus estava falando. Até mesmo não queriam crer. Como pode alguém matar o mestre, que tantos milagres faz, tanta bondade tem? Mas aconteceu. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Ele era cego de nascença. Ali estava e precisava entender o que estava acontecendo, porque passava a multidão fazendo muitos barulhos, muita gente falando ao mesmo tempo, e ele pergunta para quem estava perto dele: o que é isso? Jesus, o Nazareno, passa. Então começou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais o repreendiam, mais ele exaltava-se e pedia que Jesus tivesse misericórdia dele. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe. Então Jesus para, manda que o tragam até ele e pergunta-lhe, dizendo: que queres que te faça? Mas o mestre sabia que ele queria, mas ele perguntou para que aquela pessoa respondesse claramente qual era o seu objetivo. E pelo seu tom de voz, Jesus saberia se estava tendo fé ou se estava vacilando. E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Ele logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O cego, pedindo esmola, com seu coração marcado por aquelas intempéries ali do tempo, o calor, o vento frio, se era uma área desértica, assim era o tema. Ali ele mendigava, ali ele estava, passava o seu tempo pedindo as suas esmolas para ganhar seu sustento. E quando Jesus passa, ele pede a bênção da visão. A partir dali ele não ia precisar mais mendigar, ele poderia trabalhar com seus próprios braços, e ele aceita o desafio de enxergar e assim trabalhar com seus próprios braços. Ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. E ele sai vendo e louvando a Jesus.
Que Jesus esteja sempre nos abençoando, iluminando para que possamos entender cada vez mais o Teu Evangelho, entendermos e compreender a luz do essencial das Suas bênçãos divinas, para caminharmos aqui na Terra, na construção de um mundo melhor, do mundo onde reine a paz, a fraternidade e a luz.